Comentários e entrevistas sobre política. Olá, estamos aqui em mais um Momento Democrático. Esse programa do RC1, que hoje vai trazer Alexis Fontaine, deputado por São Paulo, empresário da construção civil e um homem que se define como um empresário que resolveu colocar a mão na massa, resolveu sair um pouco do seu ambiente empresarial, onde tinha muito sucesso, tem muito sucesso, mas para se dedicar à política, para ele não só ficar criticando, falando, mas também ter oportunidade de influenciar no processo. Eu me lembro, só fazendo aqui uma referência, eu há muito tempo é, eu estava numa reunião com o Everardo Maciel, que foi superintendente da Receita Federal por muitos anos, e com empresários falando sobre exatamente reforma tributária. E o Everardo, uma hora, olhou para nós todos ali e falou: olha, se vocês querem uma reforma tributária para ajudar vocês, vocês é que têm que fazer. Como é que vocês vão pedir para a Receita Federal fazer uma reforma tributária para vocês? Não vai fazer. A Receita Federal vai fazer a reforma tributária do governo, que nunca será a de vocês. Então, é uma visão pragmática da história, né? E nós estamos, então, hoje nas vésperas da reforma. E eu pergunto para o Alexis: nós estamos preparados? E em que isso vai mudar a vida para os brasileiros? Os brasileiros têm que estar esperançosos ou temendo? Bom dia, José Carlos Matos, bom dia, Ricardo Melão. Obrigado pelo convite aqui para poder fazer esse debate. Eu entendo que nós não temos mais o que adiar, né? O atual sistema tributário brasileiro, ele é muito ruim, ele prejudica muito a economia, ele prejudica o crescimento do Brasil, elimina a nossa competitividade. E os números, aí vamos falar de números, de fatos, são indiscutíveis. Então vamos começar por um número que é o custo Brasil, levantado pelo Movimento Brasil Competitivo. Nós temos de 280 a 320 bilhões de reais por ano de custo Brasil associado ao sistema tributário brasileiro. Isso vai desde, não é de carga tributária, não, é a questão de apuração, os litígios, os recursos que são feitos, a estrutura que as empresas têm que ter para poder atender o governo. Nós estamos falando de 320 bilhões de reais que a gente perde de competitividade em relação ao mundo, porque nós temos esse custo específico Brasil que o resto do mundo não tem. O sistema tributário brasileiro ele provoca tanta insegurança jurídica, tantas disputas e questionamentos entre o fisco, seja municipal, estadual ou seja federal, e em relação ao pagador de impostos, ainda estamos falando de 5,4 trilhões de reais, quase 73% do PIB brasileiro, que simplesmente não é recolhido, fica nos tribunais, gera um monte de contenciosos com advogados e tudo mais, e simplesmente isso não gira na economia. Então, existe um retrato, que é o atual retrato do sistema tributário brasileiro, que ele é péssimo, é muito ruim. E é isso que nós temos que fazer uma reforma. Por isso que nós temos que fazer uma reforma. A grande pergunta é: a reforma tributária vai diminuir a carga tributária? Não, não vai. Mas ela vai eliminar todos esses aspectos de falta de transparência. Não sobre o consumo, ninguém sabe o que a gente paga de imposto. Sobre a apuração, ninguém tem certeza do que está apurando, se está apurando corretamente ou não. Você tem gente pagando muito pouco e tem gente pagando muito imposto. Um desequilíbrio, uma distorção na economia brasileira. Então, se nós estamos preparados, eu diria que nós estamos mais do que preparados. A gente precisa urgentemente, porque o atual sistema tributário brasileiro, nos efeitos sociais, ele gera desemprego, ele deixa o Brasil para trás, aliás, ele gera emprego em outros países. Assim, claramente, olha, a curva de desindustrialização brasileira, ela é precoce e acelerada, motivos das distorções do atual sistema tributário brasileiro. E é por isso que nós precisamos tanto fazer essa reforma. Essa reforma é realmente inadiável. Alexis,
Queria aproveitar para te fazer uma pergunta. Eu sei que você, principalmente agora, na legislatura passada, você participou bastante das discussões com os deputados, com os senadores, todos compunham um grupo de trabalhos da reforma tributária. Como você, que aliás é o esboço da reforma que está aí agora, né? Como você é, participou, acompanhou, e sei que tem acompanhado essa discussão, apesar de ter mudado ali, muitos dos deputados, você não está mais lá, mas você acompanha de perto e é uma autoridade para falar no assunto, e você mencionou bem aqui uma coisa importante, é que essa reforma ela não vai diminuir a carga tributária. Para isso Não. seria necessário, né, uma reforma administrativa, obviamente, que seria a reforma que poderia proporcionar isso. Você vê algum risco, pelo que você está acompanhando, né, e se tratando a gente ter um governo aí que tem metas fiscais, que a gente sabe que não inclui corte de gastos, ou seja, a tendência é só aumentar os gastos desse governo. Você vê algum risco nessa reforma de se encaixar ali na última hora, um jabuti, alguma coisinha ali para tentar aumentar a carga tributária? Então, Melão, é muito difícil de afirmar se isso vai ser intencional ou se isso vai acontecer por uma medida de segurança do governo. Eu acho que é provável que aconteça isso. Até porque nós temos que pensar que a eficiência arrecadatória deve aumentar bastante com o novo sistema tributário, porque você acaba com todas aquelas possibilidades de planejamento tributário, de elisão, toda aquela coisa de usar bases reduzidas, erodindo a base de arrecadação. Então, aquele monte de exceção, aquele monte de alíquotas diferenciadas, toda essa confusão que acaba acontecendo hoje no sistema deve eliminar em grande parte até os contenciosos, essa questão se é insumo, se não é insumo, se dá crédito, não dá crédito, tudo isso deve eliminar, fazendo com que a eficiência arrecadatória aumente. E aumentando a eficiência arrecadatória, e é mais ou menos uma comparação, assim, uma imagem figurativa, hoje nós estamos tirando água do rio com uma peneira. E quando você tampa essa peneira, ela vira um tacho, você, mesmo tamanho de tacho, quer dizer, a mesma circunferência, mas você tira muito mais água porque você tem eficiência. Nesse ponto, Melão, eu acho que é importante ter dispositivos no texto ou emendas prevendo esse realmente aumento de eficiência e das duas uma, ou a alíquota singular do IVA ou do IBS, do CBS, ele tem que diminuir conforme aumenta a arrecadação, aí se aumenta a arrecadação, então diminui a alíquota para poder ajustar no ponto. Lógico, a gente tem que respeitar o crescimento econômico, tá certo? Então a alíquota ela vai respeitando o crescimento econômico. Ou endereçar este ganho de arrecadação a, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento das empresas, que é uma das políticas, aliás, é uma emenda que eu tenho dizendo que se houver aumento de arrecadação, diminui a oneração da folha e assim a gente fica com a coisa mais ou menos empatada. Mas, de fato, você tem razão, a gente tem que estar com olhos observando a grande possibilidade de aumento de arrecadação e que isso tem que ser endereçado de alguma forma para não pesar mais no bolso do pagador de impostos. Perfeito. Olha, diversas entidades ligadas ao setor de serviços não estão satisfeitas aí com a reforma e estão se considerando a parte prejudicada. Com certeza, outras forças, outros setores, segmentos também vão se manifestar a esse respeito. Como é que você pensa que dá para resolver esse impasse, principalmente levando em conta aí a polarização brasileira, que hoje em dia entra em qualquer assunto, é um problema transversal da sociedade brasileira, vamos chamar assim. Então, Carlos, eu acho que a gente tem que, sim, primeiro pensar como o Brasil como um todo, tá certo? Então, assim, o meu setor não paga nada hoje, eu não quero continuar pagando. Ou pago menos e quero pagar menos. Isso é razoável dentro da sociedade? É a primeira pergunta que eu faço. Pode ser que a sociedade como um todo fale, não, nós queremos que esse setor pague menos. Ok, então alguém vai pagar a conta, porque a carga tributária é do tamanho do Estado brasileiro. Como a gente falou no começo do programa, se quisermos diminuir a carga tributária, temos que diminuir o tamanho do Estado. O Estado é o que é, e se a gente não diminuir ele, não tem diminuição de carga tributária. A não ser que a gente cresça muito o PIB brasileiro,
com o Estado mais ou menos do mesmo tamanho, e aí sim você vai ganhar de alguma forma. Agora, vamos falar especificamente do setor. O setor de serviços alega que vai aumentar a carga tributária tal, e que vai sair prejudicado. Primeiro ponto. A maior parte das empresas do regime do que estão em prestação de serviços estão no regime do Simples Nacional. Não muda nada, porque o regime do Simples não altera. Depois nós temos uma outra grande parcela de empresas, prestadores de serviços, que estão no chamado meio de cadeia, é B2B. Melhor dos mundos para eles. Porque hoje, na minha empresa, se eu contrato um advogado, uma agência de propaganda, se eu contrato um contador, se eu contrato uma prestação de serviço de manutenção e limpeza da empresa, todas as notas fiscais que eles emitem, para mim é custo. Porque os impostos que eles geraram por ter criado valor, ou os impostos que eles se creditaram por ter comprado outros serviços ou outros bens, hoje eu não consigo me creditar de absolutamente nada disso. Então, vamos dizer que eu tenho uma conta por mês de serviços, somando todos os serviços, de R$ 100.000. Amanhã, com a reforma tributária, as empresas de serviços vão dizer, Alex, mas agora é IVA e eu vou ter que cobrar R$ 117.000. Sabe qual é a grande vantagem disso? É que esses R$ 17.000 eu vou me creditar. Aliás, eu vou me creditar até mais do que isso, porque ele vai me dar uma nota e provavelmente a alíquota seja de 25%, eu vou me creditar de R$ 25.000 e não tenho o custo só de R$ 100.000. Ou seja, mesmo que eu pague mais, eu estou pagando menos porque eu me credito de todos os impostos que vêm a montante, ou seja, os impostos gerado que ele gerou de riqueza e mais os impostos que ele se creditou. Tudo isso eu acabo me creditando, o que é bem melhor. Então, empresas de serviço no meio de cadeia vão até ter, eventualmente, uma diminuição de carga tributária para quem está contratando. E só tem aquelas empresas grandes, que é B2C, ou seja, um grande hospital, uma grande empresa de ônibus, uma grande empresa de educação, essas teriam, de fato, um aumento de carga tributária se não tivesse a alíquota reduzida que já está prevista na proposta. Então, o setor de serviços está contemplado. E o setor de serviços tem muito a ganhar. Por quê? Porque com o crescimento da economia, com o destravamento, com essa roda virtuosa que vai ser do Brasil inserido no mesmo sistema tributário do resto do mundo, o consumo de serviço aumenta, porque o perfil de consumo ele vai aumentando conforme você vai crescendo. E é tudo que nós queremos. A gente quer mais mercado consumidor. Hoje o mercado consumidor brasileiro é achatadíssimo, com rendas baixíssimas, em função de um sistema tributário que provoca muita pobreza, gera empregos em outros países e acaba concentrando ainda mais renda. Alexis, aproveitando aí o gancho da discussão da reforma tributária e as brigas que estão tendo aí para fechar o texto, a gente tem o nosso governador Tarcísio aqui em São Paulo. Ele é contra aquela figura do Conselho Federativo, né, que está prevista no texto atual da reforma. Ele diz que prefere até uma Câmara, né, uma Câmara de compensação. Tem outros estados que parece que estão aderindo à ideia dele. O que você acha? Né, qual a sua opinião? Né, qual modelo seria melhor? A gente tem um Conselho Federativo, né, para esses casos da unificação que vai haver, né, entre o ISS e o CMS, esse conselho ficaria responsável aí. Ou o modelo de Câmara de Compensação, como o Tarcísio, o secretário Kinoshita, secretário da Fazenda dele, gostaria. O que você acha que é melhor? Qual a sua opinião sobre isso? Isso tem potencial, né, já que ele quer mobilizar a bancada de São Paulo, outros setores também estão se juntando com ele. Isso tem potencial para atravancar de alguma forma a reforma? Sempre tem, Melão, sempre tem. Agora, o que acontece? Eu entendo a posição do governador Tarcísio nessa questão do Conselho Federativo. Então, para quem não conhece, o Conselho Federativo seria uma nova entidade que seria criada, tá certo? Que ela não está subordinada diretamente nem à União, nem aos estados e municípios, mas ela é composta por um conselho composto proporcionalmente por cada um desses entes, tá certo? Onde ela centraliza toda a arrecadação
no caso seria o IBS, porque o CBS é federal, aí não está fora, tá certo? Mas tudo que é ICMS e ISS que se fundem e vira o IBS, eles estariam não só fazendo o papel de uma câmara de compensação, mas eles também estariam fazendo o que nós chamamos de discussão da legislação, de todos os atos, da fiscalização e tudo mais, estariam nesse poder mais centralizado. O governador Tarcísio, ele faz um comentário tipo assim, tá, mas tem muito imposto que eu não vou repartir com os outros estados. É o imposto do consumo interno do estado de São Paulo. Por que tem que ir para esse Conselho Federativo para depois voltar para o estado de São Paulo? Eu já quero cuidar da minha arrecadação, mesmo porque é verdade, sobre o Conselho Federativo, é um só. Chama-se falta de confiança. Ninguém confia em ninguém. Ninguém confia nos outros estados, não confia em absolutamente nada. Tá certo? Mas eu também não confio, né, nos governos, nos estados. E eu também temo de que se você não tiver um conselho que centraliza as decisões sobre a forma, as alíquotas e tudo mais, o que nós corremos é o risco de cada estado começar a querer fazer a sua interpretação, o seu enforcement, a sua polícia, e aí quem fica prejudicado é o pagador de impostos. É aquele cara que tem que recolher. Ah, mas no estado de Minas Gerais é diferente do estado do Mato Grosso do Sul, que é diferente do estado de São Paulo. Isso acontece hoje. A gente fica, nós como empreendedores, como quase loucos para tentar entender qual é a legislação dos estados. Quando você fala de ISS, é mais louco ainda. Se você é um arquiteto, você vai prestar um serviço, vai fazer um projeto numa cidade aqui do lado de Campinas, você vai ter que se inscrever na prefeitura, vai ter que pagar um cadastro na prefeitura, vai ter que recolher naquele município. Aí imagina um arquiteto que tem que ter, sei lá, 50, 60 cadastros e tem que pagar todo ano. Aqui em Sumaré, todo ano você tem que renovar o cadastro, tem que pagar mesmo que você não esteja fazendo o projeto. Aí você não faz projeto durante 2, 3 anos, quando vai pagar, não, mas tem que pagar o retroativo. Cara, é uma loucura o que está acontecendo hoje. Então a gente precisa harmonizar, a gente precisa fazer com que todos estejam na mesma página, falando a mesma linguagem, para o bem do pagador de impostos, para o bem do cidadão. Porque a gente pode ter uma visão arrecadatória, mas, que é o próprio Everardo estava falando, se vocês empresários estão achando ruim, vocês que se unam para fazer uma proposta para o pagador de impostos. É tudo que a gente quer, Melão, sabe? É esse o ponto que serve esse Conselho Federativo. Então, eu entendo a posição do governador Tarcísio, que não quer ficar fortemente perdendo a sua autoridade, o que chama independência, ou autonomia, para um Conselho Federativo. Mas a gente tem que se confiar. Porque se não houver confiança mútua, então é melhor desmonta logo essa federação chamada Brasil, cria 27 estados aqui independentes, faz com a União Europeia, vira uma União Brasil, e aí cada um faz a sua legislação, faz o que quer, mas mesmo lá, o IVA europeu, ele tem regras e harmonizações. O que acontece em cada país é que eles definem a alíquota, mas as regras não são assim, cada um faz o que quer, não, hein? Perfeito. Aqui vamos voltar um pouquinho atrás, falar do arcabouço fiscal, mas dentro do arcabouço fiscal, a pergunta seria mais sobre o CARF. Tá? Eles tentaram mudar o CARF, não conseguiram. Na época, havia aí uma disputa muito grande entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Então, o PL que o governo mandou não foi aprovado, o governo mandou uma MP, e esse MP está vencendo agora, terá que ser aprovado aí nos próximos dias, senão cai o valor, não é? E muita gente acha que isso aí está beira quase que a má-fé, porque na hora que você tem um arcabouço fiscal dizendo que o governo vai precisar aumentar a receita, você chega e muda o CARF e coloca a receita, tendo o voto de Minerva lá, e, portanto, transformando o governo no grande vencedor de quase todos os recursos do CARF, isso aí seria uma forma de aumentar a receita. Estaria já dentro desse espírito, que foge ao espírito do CARF, que seria a defesa do consumidor.
ele ir lá discutir e fazer o seu pleito, mostrar a injustiça fiscal que ele estaria sofrendo, né? Como é que você vê isso? Carlos, eu acho que a gente vê isso na luz do que nós estamos falando até agora. Quer dizer, uma legislação que é completamente confusa, de uma insegurança jurídica lá nas alturas, que gera 5,4 trilhões de reais em contenciosos tributários. No desempate é pró-governo? Não dá. O voto de qualidade tem que ser pró-contribuinte, porque o ambiente que ele atua é um ambiente péssimo de insegurança jurídica. Eles vão alegar que, mas isso vai ajudar muitos sonegadores, as grandes empresas e tudo mais. Faça a reforma tributária, deixe as coisas claras, e aí a gente começa a mudar esse entendimento. Quando a gente olha as decisões do CARF, mesmo quando o voto de qualidade era pró-contribuinte, a maior parte das decisões nem era pró-contribuinte. O CARF é extremamente técnico. Agora, tem algumas questões muito pesadas, né? Tem algumas ações ou discussões tributárias extremamente pesadas que estão rolando agora, e o governo está contando com esse dinheiro para poder, com o voto de qualidade pró-governo, ele quer fazer com que as empresas paguem pesadamente e aí ele tem uma receita extraordinária. Eu sou da opinião que o voto de qualidade ou o voto de Minerva tem que ser sempre pró-pagador de impostos, porque claramente há um desequilíbrio de forças entre o Estado brasileiro e o pagador de impostos. E ele sempre tem uma fome muito grande. Perfeito. É, Hoje foi anunciada uma mudança no mecanismo aí da meta inflacionária, do cálculo da apresentação da meta inflacionária, que não seria mais anual, não seguiria mais o calendário fiscal e passaria a ser contínua, com um período a ser determinado pelo que está no jornal hoje, pelo próprio Banco Central. Essa medida terá algum impacto para o cidadão? Não, assim, imediatamente não. O que acontece, parece que eu estudei isso também, era o Brasil e a Turquia que tinham essas metas anuais muito rígidas, que em vez de ir numa tendência, era uma coisa bem imediata, de curto prazo, tudo mais. A gente sabe que taxa de juros, taxa de inflação, você tem que tratar isso com uma rampa, né, mais suave para não fazer grandes saltos na economia. Então, eu acho que vem de bom tom essa mudança, como a maior parte dos países do mundo usam essas metas estendidas e de tendência e não uma coisa tão rígida e tudo mais. Então, eu não vejo com maus olhos, não. Acho que o ministro Haddad olhou o que é tendência no mundo, percebeu que o Brasil tinha um comportamento diferente e que machucava mais ou, vamos dizer, exigia mais da sociedade com medidas mais enérgicas para poder manter a inflação dentro do range adequado, tá certo? Então, eu acho que foi uma medida, acho que bem-vinda. Enfim, só voltando no ponto da reforma tributária, até para a gente concluir esse assunto, pela sua experiência, né, convivendo ali nos grupos de discussão, né, e muita gente fala que essa vai ser a reforma das exceções, porque apesar de você criar o CBS, o IBS, um na esfera nacional, outro na esfera estadual, e buscar o máximo possível para simplificar uma alíquota única, você vai ter aí diversos setores, como o setor do agro, por exemplo, que tem uma boa penetração ali, tem uma bancada grande na Câmara Federal, no Congresso Nacional em si. Como é que você acha que vai ficar isso no fim? Vão criar alíquotas diferenciadas? Que setores que devem prevalecer nessa discussão para terem um regime mais benéfico ali, mais beneficiado, digamos assim, em matéria de alíquotas desses novos impostos? Melon, o Brasil vai ter três alíquotas padrão, né? Vamos dizer, a alíquota referência, que é a mais alta, vai ter uma outra que é 50% da referência e uma outra que é zero, isento, tá certo? Então são essas três aí. Vamos lembrar que cada vez que você coloca alguém na alíquota de 50% ou no isento, a alíquota referência acaba sendo mais alta.
que a conta vai ter que ser paga. Então, na minha visão, eu gostaria que fosse alíquota única, mas ela é mais utópica do que possível. E óbvio que uma reforma tributária, ela é uma negociação política, depois do texto técnico você tem uma negociação política, e você, para poder ter os apoios para aprovação, acaba tendo que fazer concessões. Isso aconteceu na Previdência, na Trabalhista, qualquer reforma de grande, estrutural grande é assim. Então não adianta ficar reclamando, mas vai ser, não vai ser o ideal. Não, não vai ser ideal, vai ser o que realmente é possível, mas muito melhor do que temos hoje. Né? O salto de qualidade que a gente dá é enorme. Vamos lembrar que o mundo tem um padrão, que é principalmente o IVA, e ele tem que se conectar com o Brasil, né? Então, o mundo tem lá, sei lá, um padrão de 4 pontas, e aí vem o Brasil e tem uma coisa redonda, assim, que não encaixa. Nós temos que ter 4 também e poder encaixar. Então, nós temos que ter IVA no Brasil, que é o padrão OCDE, de 174 países, tá certo? De forma que seja neutro globalmente, não só internamente no Brasil, o sistema tributário brasileiro. Hoje nós temos uma coisa completamente desconecta, que gera competitividade em alguns setores, mas destrói outros completamente. E o Brasil é um país de dimensões continentais e não tem essa de a gente só é agro, ou a gente é só extrativista. Não. Tem todas as possibilidades do mundo de ser muito competitivo na área industrial, na área de serviços, na área, outras áreas que sejam da economia. O Brasil é muito grande. Não tem o porquê falar que nós não somos bons num setor de TI, por exemplo. Aliás, já exportamos tecnologia nesse sentido, exportamos cérebros, exportamos talentos nesse sentido. Então, o meu aspecto nesse sentido, de ter várias alíquotas, é importante que a gente fique nessas 3 no máximo e tenha cuidado em quem encaixar nas isentas, para não sobrecarregar aqueles que vão carregar o piano de fato. Um cidadão. Alexis, Oi, continua, desculpa. Ricardo, continua. Não, continua, Ricardo. Não, é só para complementar, até a gente encerrar esse assunto. Para um cidadão mais leigo, a discussão tributária é muito técnica. Como é que você traduziria para dizer que impactos essa reforma terá na vida dele, caso ele aprenda, em termos mais práticos para o cidadão comum? Para o cidadão comum, a primeira coisa que eu acho que vai ser extremamente importante chama-se transparência. Ele vai saber definitivamente o que ele paga de imposto sobre consumo e talvez ele fique muito chocado. Ele fala, como assim eu pago 30, 35, 40%? Como assim? É um absurdo isso. Bem-vindo à transparência. Tá certo? Porque hoje ninguém sabe nada. Você, eu pago 18% de ICMS. Não, você não paga 18% de ICMS, porque o ICMS é na base de cálculo do próprio ICMS, então 18% já de alíquota efetiva é 21,95%. E ainda tem que se der crédito amplo, porque só tem parte dos créditos que são dados, porque o que é insumo, o que é insumo, isso vai parar em 23. Mas tem o IPI também que vai ser incorporado, sei lá, 24. Mas tem a cumulatividade do ISS, do PIS, do COFINS, vira 25. Meu amigo, ninguém sabe. Então, para o cidadão, ele vai saber o que paga, sacado por fora, bem claro. Isso já é uma coisa fantástica. Aliás, é fantástica, até numa discussão. A próxima discussão, talvez, nas eleições governamentais e para presidente da República, é um presidente falando assim: eu vou diminuir a carga tributária. Porque ninguém fala isso. Todo mundo fica prometendo um monte de coisas para o cidadão brasileiro, mas ninguém fala que vai diminuir a carga tributária. Todo mundo fala assim: o brasileiro paga muito imposto. Quanto? Não sei. E o brasileiro tem o sentimento de pagar muito imposto, não porque ele paga e sabe que está pagando, não, ele não sabe que está pagando. É porque ele recebe serviços públicos muito ruins. Então ele fala: eu pago muito porque eu não recebo nada. Mas na hora que ele percebeu o quanto é tirado do bolso dele, o quanto ele recebe, talvez ele questione até se ele quer educação pública, se ele vai querer saúde pública. Fala, cara, mas com esse dinheiro todo aqui eu faço aplicação financeira, eu pago muito melhor um plano de saúde particular. Coisas que vão ficar mais nítidas, mais claras e que vão fazer o brasileiro se questionar. Perfeito, Alexis. Olha, um outro ponto aqui da reforma tributária que eu também vou mencionar, para a gente arredondar aqui o tema, é a parte do Pacto Federativo. Você tem aqui no Brasil uma distorção
a favor da União. A União fica praticamente com 65%, se não me engano, do que é arrecadado em impostos no Brasil. Os municípios e os estados ficam com muito poucos recursos para cumprirem suas obrigações com os seus cidadãos, com as pessoas que vivem em seus territórios. Isso, inclusive, leva a todo esse quadro das emendas parlamentares que gera tanto aborrecimento e tantos problemas na política, porque para fazer uma ponte no município, às vezes precisa de uma emenda parlamentar, e então precisa mobilizar o deputado federal, que precisa mobilizar o ministro, e se fosse uma partição melhor da nossa arrecadação, talvez nada disso fosse necessário. Como é que você acha que isso vai ser abordado nessa reforma? Isso vai ser melhorado? Não, o Pacto Federativo não deve alterar em nada nessa reforma. Inclusive, como vai ser um IVA dual, a parte que é da União, ela está apartada da parte que é estados e municípios, né, que é infranacional. E continua o Fundo de Participação dos Estados, continua o Fundo de Participação dos municípios. Tem razão para isso também. Que essa centralização, ela inclusive foi mais assim, ficou mais intensa quando os estados e municípios não puderam mais emitir títulos de dívida, né? Quando os estados e municípios tiveram que fechar os seus bancos para parar de ficar fazendo bobagem. E aí é a União única que pode emitir títulos, como aconteceu na pandemia, foi ela que financiou estados e municípios com recursos para poder fazer o combate à pandemia. E tem uma razão para isso também, porque como a União acaba emitindo títulos em nome de um governo, outro emprestando dinheiro, ela tem que ter vamos dizer, uma ferramenta de cobrança, né? Se o Estado para de pagar a sua dívida, a União fala, beleza, então o Fundo de Participação dos Estados aqui também vai ser bloqueado. Então é um trade que acontece. Eu não vou julgar é, especificamente se poderia ter uma organização melhor. Eu prefiro a descentralização mesmo. Prefiro que os recursos ficassem nos estados e municípios. Mas vai ter, de novo, a pergunta anterior do Melão, com a transparência, a gente vai ter clareza de quanto que vai dos nossos impostos sobre o consumo para a União. E aí a gente vai começar também a ser mais crítico com a União. Meu amigo, vocês diminuem esse CBS aí, porque vocês estão pegando muito dinheiro nosso. Vocês estão tirando muita riqueza de nós, pagadores de impostos aqui. E eu acho que isso é efeito positivo. Mas na proposta da reforma tributária, não se mexe em aspectos de divisão de recursos do Pacto Federativo. Continua a mesma estrutura hoje. Perfeito. Olha, um comentário seu sobre esse primeiro semestre do governo Lula no que tange à economia, não é? A gente está vendo aí no jornal notícias de vários dados, vamos chamar assim, da macroeconomia, que vêm melhores do que se esperava, se comentava. Se isso é verdade, você, daqui a 2 meses, esse dinheiro vai começar a se capilarizar e a chegar no consumidor, no brasileiro. Né? O Fernando Haddad está, inclusive, se transformando aí numa unanimidade de que seria um bom ministro, tem sido um bom ministro da Fazenda. Como é que você vê isso? Você está surpreso para melhor? É o que eu chamo de inércia econômica. Não dá para atribuir os 6 meses de resultados econômicos diretamente às ações desse governo. Aliás, tem uma coisa que o PT fez, e isso foi lá atrás, mesmo na época quando o Lula foi eleito pela primeira vez, e herdou toda uma política econômica que vinha do Fernando Henrique Cardoso, o Palocci, né? Ele fez uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou, não mexe em nada porque a gente não entende como funciona, mas está funcionando muito bem. E eu encaro da mesma forma agora. Eles olham, criticam, mete o pau no Banco Central, mete o pau nos outros ministros aí, tá certo? O Paulo Guedes, mas estão colhendo todos os frutos que foram plantados
no governo anterior. A responsabilidade fiscal está sendo colhida agora. Então, assim, o que nós temos que atribuir a este governo, ela vai aparecer daqui a algum tempo. Eu diria que poderia estar muito pior, por exemplo, se eles tivessem trocado o presidente do Banco Central e já falassem, não, vamos baixar essa taxa de juros na marra aqui, porque a gente quer, porque tem que irrigar. E aí, o mercado já estaria reagindo super mal, tá? A taxa de juros de longo prazo estaria subindo por causa do risco Brasil, já estariam gastando de forma irresponsável. A Bolsa de Valores já estava dando retorno também, do tipo assim: olha, nós estamos entrando no buraco, estamos indo para a Argentina, porque todos esses mercados fazem a previsão antes. Então, o mérito hoje, primeiro, a autonomia do Banco Central foi fundamental para não deixar essa turma fazer bobagem. Fundamental. Segundo ponto, eles não mexeram muito na economia, no fato. Acabamos com o teto de gastos, né, a responsabilidade fiscal, mas criaram um arcabouço que, male, ruim ou não, que seja a discussão que seja, ele obriga o governo a ser responsável. Ele não vai poder fazer o que quer. E essa é a importância do Congresso Nacional, de não deixar o Executivo fazer a lambança populista que quiser. Então, o governo está indo melhor do que esperado? Sim, porque a gente esperava coisa muito pior. E sim, porque eles estão limitados na sua ação em função de um Congresso que tem feito um trabalho responsável. E sim, porque a autonomia do Banco Central permitiu com que eles não fizessem a lambança que a própria Dilma fez na época, que baixou, jogou a taxa de juros lá para baixo. O efeito seguinte foi aquilo que a gente viu, um desastre na economia enquanto o mundo crescia. Eles conseguiram criar a própria crise. Alexis, a gente já está se encaminhando aqui para o fim do programa, mas esse seu comentário aqui me surgiu uma pergunta. O Brasil tem, historicamente, taxas de juros muito diferenciadas para mais da maioria, da grande, enorme maioria dos outros países. Não é? Por mais que a economia brasileira tenha alguns defaults, e que a gente sabe que a análise de risco de crédito é a mesma, tanto faz ser o Brasil quanto ser um cidadão. Mas, enfim, o Brasil, você como empresário, na sua, é, 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 você, o empresário Alexis, você acha que essa taxa de juros é razoável, é boa? Eu acho que essa taxa de juros está em níveis profiláticos para debelar a inflação, para poder garantir que a inflação, que é o mal maior, ele é o grande dragão de concentração de riqueza que mais afeta o pobre, não volte com força. E vamos lembrar como foi cirúrgico o que Roberto Campos Neto fez durante a pandemia e pós-pandemia. Quando ele percebeu que o mundo tinha irrigado com empréstimo de dinheiro para poder fazer combate à pandemia, para manter as empresas de pé, empréstimos a juros baixos, toda a sorte de coisa, era absolutamente previsível que a inflação ia arrebentar, porque o consumo, tá todo mundo com dinheiro em casa ainda, o negócio ia arrebentar. E aí, qual era o risco do Brasil? O Brasil não é um AAA, tá certo? Não é os Estados Unidos, não é uma Alemanha. A gente, se não subisse a taxa de juros rapidamente para ser atrativo e manter o dinheiro aqui e tudo mais, a gente teria dois efeitos negativos que se somam, inclusive, se potencializam. O primeiro era a fuga de capitais violento, que isso ia provocar por si só o aumento da cotação de dólar, que se somaria à inflação global com uma inflação interna, porque o dólar, quando ataca, é inflação na veia em reais aqui no Brasil. Então ele subiu rapidamente, primeiro que todo mundo. O capital no mundo não voou, ficou por aqui. Opa, aqui ó, temos a garantia de um governo que paga, porque a gente não está em default, nós não somos Argentina, não somos Venezuela, não somos a Turquia, e um juros real, muito alto em relação ao mundo. Nossa, foi providencial, conseguimos segurar tanto a cotação do dólar quanto a inflação. Tem um preço? Sim, tem um preço. É natural que tenha esse preço. Mas esse preço ele é menor do que o descontrole da inflação e a fuga de capitais. Agora,
O resto do mundo, o Brasil estava com uma inflação menor que os Estados Unidos, menor do que toda a Europa. Olha que coisa inédita estava acontecendo. E aí, você sabe que para você, quando a inflação dispara, para você trazer ela para a meta, dá um trabalho, o custo é muito maior do que você fazer alguma coisa preventiva, né? Uma ação preventiva. Então, mantivemos agora, vamos começar a diminuir. Por quê? Porque os combustíveis no mundo, petróleo, desceu. A cotação do dólar no Brasil desceu. Temos ambiente interno para, de forma responsável, começar a fazer a redução da taxa de juros. Aí tem gente que reclama assim, né? Pessoal do comércio e tal. Mas, Roberto Campos Neto, pelo amor de Deus, baixa essa taxa de juros, senão vai quebrar a minha empresa. Porque o consumidor não está conseguindo comprar, porque o consumidor não está podendo ir para o mercado, porque não tem impresso e tudo mais. Tivemos uma declaração de uma grande varejista sobre isso. Desonesta a afirmação dela, porque o problema lá é outro, é o modelo de negócio dela. Porque quando você olha o consumo nos marketplaces, Mercado Livre, Amazon, não sei o quê, crescendo a 20%, 28% ao ano. Crescimento fortíssimo. O consumo não está caindo. A não ser o consumo de bens duráveis, automóvel, talvez uma casa, apartamento, que aí depende diretamente da taxa de juros. Mas isso vai acontecer, não tem jeito. E para isso o governo também tem uma série de programas aí, como esse programa de incentivo de automóveis, aí, redução de impostos, e para casa própria, com toda aquela Casa Minha Vida, outros programas que subsidiam os juros. Portanto, eu entendo que profilaticamente a taxa de juros estava alta, deve começar a cair agora, responsabilidade fiscal e ótimo. Eu só me preocupo daqui a um ano, quando um ano e pouco Roberto Campos for substituído e cair na mão do PT, o novo presidente do Banco Central, eles vão fazer loucuras que aí a gente vai sofrer. Obrigado. Ricardo, você teria aí mais uma pergunta para o Alexis? Não, acho que ele deu uma aula aqui pra gente, deu uma bela visão aí dos últimos anos, da condução da economia, da reforma tributária, então só tem a elogiar aí as falas do Alexis, que, bom, sou suspeito para falar, porque já conheço ele há muito tempo, mas sempre me surpreendo, porque cada vez é uma aula nova. Vamos agradecer, então, Alexis, a presença dele aqui. Acredito que foi realmente uma apresentação que vai ajudar aí os nossos ouvintes, os nossos espectadores a se guiarem aí nos próximos movimentos aí da economia brasileira. Pedir aí aos nossos espectadores que não deixem de colocar o seu like no programa, compartilhar. E, Alexis, o programa é seu aí para suas últimas palavras. Se você ainda tem algum recado para nós aí, por favor. Eu novamente agradeço pelo convite, e acho que nós temos que, de fato, focar nessa reforma tributária. Sempre vai ter uma observação aqui e ali, mas a gente tem que pensar de forma sistêmica, global, assim, Brasil como um todo, não setor por setor, ou o meu negócio individual, porque eu não estou, na minha atividade, destacado do resto do Brasil, tá certo? Eu faço parte de um todo. O Brasil é potencial enorme. Não há menor motivo para não ser competitivo numa série de setores. Estamos em uma economia inibida, está muito centralizada em produtos de baixo valor agregado. É o extrativismo, ou seja, minério de ferro, ouro, outros minérios que a gente exporta, e o agro, que também normalmente é cadeia curta. Inclusive, a gente exporta agro de baixo valor agregado, só proteína que é um pouco mais valor agregado. Mas o resto vai tudo in natura. A gente tem que processar isso, a gente tem que agregar valor aqui, exportar óleo de soja, temos que exportar farelo, e não a soja in natura. Então, essa é a minha visão. E até o minério de ferro, nós temos que exportar aço e não minério de ferro. Para mim, não faz sentido a gente ter a melhor e maior reserva de minério de ferro no Brasil, só que a gente exporta isso, depois a gente reimporta aço da China, de outros países no mundo, da Turquia também.
ver os países do mundo. Para mim, isso não faz o menor sentido. A gente tem que fazer tudo isso dentro do Brasil de forma competitiva, sem subsídios, sem governinho ajudando, e nós temos capacidade para isso. E a reforma do sistema tributário, ela é um grande avanço na nossa competitividade, porque hoje só atrapalha. Obrigado, então, em nome aqui do portal RC1, e convido, então, a todos a continuar nos prestigiando nos próximos programas. Muito obrigado. Comentários e entrevistas sobre política.